Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Cheio de muita alegria, né, queridos? Estamos mais uma vez na casa do Senhor. Obrigado, irmão. Para o último culto de doutrina do ano. Amém. Glórias a Deus. Queridos, eu peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 46. Salmo 46 vai ser trecho da Escritura em que nós vamos refletir nessa noite. E eu gostaria de fazer outro pedido à igreja. À medida que você for encontrando o Salmo, peço que você fique de pé, queridos. É um Salmo bem curtinho, nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ver o Salmo inteiro. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará deste anteamanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Você pode se sentar glorificando o Senhor. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. A data era 18 de abril de 1521. Na cidade de Worms, na Alemanha, estavam reunidos Carlos V, sucessor ao trono do Sacro Império Romano, e todos os nobres do alto clero das terras alemãs. Qual o motivo desse encontro? Confrontar de vez o monge rebelde, como era conhecido Martinho Lutero. Confrontar os seus escritos, exigir que ele revogasse de uma vez por todas, por inteiro, o que ele havia escrito e ensinado contra o Papa e seus cardeais. Doutrinas essas que ele afixou e ele trouxe ao público no dia 31 de outubro de 1517, quando ele pregou às portas da capela do castelo de Wittenberg, as suas 95 teses. Pois bem, depois de inúmeras tentativas frustradas de calar Lutero e tentar que ele abandonasse os seus ensinos, finalmente, o Conselho da Igreja Católica Romana consegue pô-lo contra a parede, por assim dizer, e exigir que Lutero exponha de vez em que lado ele está, se do lado da Igreja Católica e dos seus cardeais, ou do lado dos seus escritos pessoais. Então, diante de um auditório, querido, assim como esse, Lutero proferiu uma resposta ao magistério, que ficou conhecida como o primeiro discurso evangélico do mundo na história. Ele falou o seguinte, preste atenção: como vossa majestade e vossas altezas exigem de mim uma resposta simples, quero dar uma tal, sem chifres e dentes. Caso não for convencido por testemunhos das Escrituras e por motivos racionais e evidentes, pois não creio nem no Papa, nem nos concílios,
pois é evidente que erraram muitas vezes e se contradisseram. Estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa à palavra de Deus, e não posso e nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira não posso. Aqui estou, que Deus me ajude. Amém. De onde que Lutero, queridos, tirou tamanha confiança para enfrentar e pôr não somente a sua liberdade em risco, mas também a sua vida em risco? De onde que Lutero tirou tamanha firmeza para enfrentar sozinho, naquela época, a maior autoridade da sua época, que era a Igreja Católica Romana? De onde ele tirou, queridos, essa tamanha convicção, a ponto de se dizer conscientemente cativo, preso à palavra de Deus? A resposta é clara, queridos, na Escritura. Lutero estava consciente de que a Escritura torná-lo totalmente, queridos, e suficientemente preso à palavra de Deus e preso ao Deus da palavra. A nossa confiança, queridos, ela emana não de nós mesmos, não daquilo que eu entendo de forma secular, mas ela provém da palavra de Deus. A nossa segurança e a nossa força em meio às dificuldades que nós possamos passar, ela provém da Sagrada Escritura, a palavra de Deus. O texto que nós lemos, queridos, essa noite, o Salmo 46, é um salmo que tem relação direta com a vida de Lutero. Olha só, foi de onde ele tirou inspiração para escrever o hino oficial da Reforma Protestante, Castelo Forte. Essa imagem que ele tem de Deus ser um refúgio e fortaleza, é onde ele tira a inspiração. E os salmos, queridos, eram como um refrigério para Lutero. Era onde ele ia ao ouvir notícias ruins. Ele dizia: alguém recebeu alguma notícia ruim? Cante um salmo e envergonhe o diabo. Alguém recebeu alguma notícia ruim essa semana? Cante um salmo e envergonhe o diabo. Amém? Nesta época do ano, queridos, é comum nós tirarmos um tempo e lembrarmos o que aconteceu conosco ao longo desses 12 meses. Amém? É bem comum nós fazermos isso, né? É o que foi falado aqui, a Letícia até comentou, de nós fazermos uma retrospectiva da nossa vida, daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivemos. E é comum também fazer um balanço sobre o que nós passamos. E nós tiramos conclusões sobre isso. E daquilo que nós vivemos, as coisas boas e as coisas ruins também. E tirarmos conclusões a respeito. As coisas boas, queridos, os momentos felizes, os momentos agradáveis que nós passamos, elas servem para nos tornar mais gratos a Deus. Amém? À medida que nós somos abençoados durante esse ano, era um motivo para glorificar o nosso Deus. Era um motivo para adorar este Deus, para nos ser mais gratos a Deus. Se nós cantamos conhecido hino da harpa, torna mais gratos, Senhor. Então, a nossa vida é essa. À medida que nós recebemos dádivas de Deus, a graça de Deus vem toda manhã sobre nós, é uma razão, um motivo para sermos mais gratos a Deus. Mas nem só de felicidade, nem só de rosas é a nossa vida, amém? Nós também passamos por coisas ruins deste ano. E esses momentos ruins, os momentos difíceis que nós passamos, eles devem nos levar ao aprendizado. Amém? Devem nos conduzir ao aprendizado. Porque uma coisa é certa, queridos, e isso você está assim, não como eu, careca de saber, mas você já sabe disso. Nós passaremos por dificuldades. Amém? Amém? Você já escutou isso aqui neste púlpito? Nós passaremos por dificuldades. A nossa vida, ela é feita de altos e baixos.
Nós temos momentos felizes, momentos tristes, momentos de júbilo, mas também momentos de tristezas. Isso faz parte da caminhada com Cristo. E é provável que Deus tenha colocado essas dificuldades na nossa vida esse ano. Porque a palavra diz assim, o próprio Jesus diz, em João 16:33, você conhece: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3:12, de fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidas. E Tiago, na sua epístola, vem fechar dizendo: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por várias provações. Então Jesus disse que nós vamos passar por dificuldades. Paulo disse que se você quiser viver uma vida reta com Cristo, você vai passar por dificuldade. E Tiago vem fechar dizendo que essas dificuldades, vocês devem se alegrar com elas. Mas como se alegrar nas dificuldades, queridos? Como permanecer firmes, fiéis a Deus? Manter a nossa mente sã diante das dificuldades que nós passamos, não é? Como encarar, enfrentar, passar por essas dificuldades, esses problemas, essas aflições? Porque todos passam dificuldades, não somente os crentes, não é? O ímpio, o não crente, aquele que não tem a sua vida guiada pelo Espírito, a graça do Pai, a palavra como uma regra de fé e prática, ele enxerga as dificuldades de forma diferente de nós. Não há um Deus para guiá-lo. Não há um Cristo para consolá-lo, um Espírito para consolá-lo. Então, a dificuldade para um não cristão pode ser um motivo de levá-lo à loucura. Pode ser uma desgraça na sua vida. É perturbadora, é assustadora para eles. Mas para nós, queridos, os servos de Deus, os que creem em Deus e que têm a palavra de Deus como a sua regra de vida, deve ser diferente. As lutas não nos devem afastar de Deus, pelo contrário, as lutas nos levam para mais próximos de Deus. As lutas nos conduzem para uma vida mais próxima do Pai, nos levam ao aprendizado dele. E à medida que nós passamos por dificuldades e a nossa fé é lapidada, como diz Tiago, nós receberemos a vitória de Deus. Nós receberemos a bênção de Deus nas nossas vidas. Mas como permanecer firme, queridos? Convicto da nossa fé e esperança em tempos difíceis. Às vezes isso parece impossível, não é? Às vezes, porque aqui nós estamos juntos, nós estamos fortalecidos como igreja neste culto. Mas as dificuldades vêm nos afligir quando nós estamos sozinhos, não é? Elas vêm lá no nosso quarto, na nossa mente, e ela vem tentar causar uma perturbação em nós. Ela vem tentar nos tirar do foco e da firmeza que é a rocha de Cristo. Mas como permanecer firme e como nós podemos nos preparar, queridos? E por que que isto acontece muitas das vezes, não somente com o ímpio, mas com o cristão? Por que que muitas das vezes as lutas vêm afligir de maneira sobrepor a fé do crente? Primeira coisa, queridos, nós devemos ter um entendimento claro sobre quem é o nosso Deus. Amém? Olha o Salmo, e agora nós vamos para o texto. O Salmo 46, ele é um salmo dos filhos de Corá. Provavelmente a sua Bíblia, em cima do nome Salmo 46, deve falar isso. Ele faz parte de um conjunto de salmos dos coraitas, né? Os filhos de Corá estão lá no Antigo Testamento, e eles são os Salmos 42 e o Salmo 44 ao 49. E o teor dos salmos dos coraitas, o assunto principal destes salmos é sobre a soberania de Deus. Deus é soberano sobre as terras, sobre os mares, sobre as nações, sobre as dificuldades, sobre os problemas, sobre as aflições, sobre os temores do seu povo.
Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, primeiramente, nós precisamos saber, mediante a Escritura, quem é este Deus. E quem é este Deus, queridos? Este Deus é aquele que Isaías disse, que ele mediu na concha de suas mãos todas as águas. E ele conta a palmos todo o universo. Mediu os céus a palmos. Este Deus é aquele que Isaías também vai dizer que as nações são como uma gota d'água dentro de um balde. E que as nações são como nada para este Deus. Este Deus é aquele que, pela sua palavra, pela sua voz, céus, terra, tudo que há, as árvores, os animais vieram a existir. Este Deus é aquele que criou o sol para predizer dia, e criou a lua para vir de noite, e um exército de estrelas, pelo qual ele chama cada uma pelo seu nome. Este Deus, queridos, ele é onisciente, ele tem todo o conhecimento. Este Deus é onipotente, ele tem todo o poder em si. E esse Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Este Deus, queridos, é aquele que deu vista aos cegos, que curou os leprosos, que deu vida aos mortos, que alimentou os famintos. Este Deus é aquele que tem poder para perdoar os pecados. Este Deus é o que transforma vidas, que dá vida eterna, queridos. Este Deus é o conhecido como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então o salmista vai começar dizendo: Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? E eu louvo a Deus porque todas as vezes o louvor vem casar com a palavra. Amém? Glória a Deus, queridos. O Espírito é o mesmo. O Espírito que conduz o louvor é o Espírito que conduz a palavra. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, queridos. Você ouviu, queridos? Este é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus presente, um Deus que tem todo o poder, um Deus fiel, um Deus poderoso, queridos. Portanto, se Ele é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é um socorro bem presente nas tribulações, a segunda coisa que nós devemos saber, além de ter um entendimento claro sobre o nosso Deus, é a resposta que nós devemos dar mediante a esse conhecimento. Porque se eu creio que Deus é todo-poderoso. A resposta na hora da tribulação é: confiarei em Deus. Amém? Então a nossa resposta para essas verdades que nós vemos aqui, verso 2 e 3, diz assim: portanto, se Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto, não temeremos. Ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam, portanto não temeremos. Não temeremos. Paulo fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Portanto não temeremos. E o que nós temos temido nesses tempos, queridos? O que é que tem mexido conosco? Será a perda do seu trabalho? Será a sua saúde física? Será os problemas na família? Ou será que são, assim como o pastor falou, os rumos políticos que esse país vai enfrentar e vem enfrentado? Será a economia, queridos, que está sendo colocada à prova mais uma vez? Saibam, irmãos, ninguém está isento a se sentir com estes medos. Ninguém está isento a ter medo. Nem este que vos fala. Ninguém. Nem a liderança desta igreja. Ninguém está isento de passar por medos. E provavelmente esses medos nos rodeiam todos os dias. Todos os dias, queridos. Mas uma coisa, assim como o salmista e a palavra de Deus fala, mas se Deus, e somente Deus, não Deus e o presidente, não Deus
e o ministro da Economia, não Deus e o meu trabalho, não Deus e a minha saúde, mas se somente Deus for o meu refúgio e a minha fortaleza, nós não temos o que temer. Se Deus é o teu refúgio e a tua fortaleza, você não tem o que temer. Não tem o que temer. Mas se temos temido, talvez seja, queridos, não sei, por não confiarmos integramente em Deus. Se o medo tem se feito presente, e não somente tem chegado, mas tem feito morada no nosso coração, talvez seja porque nós não temos confiado integramente em Deus, como o nosso refúgio e fortaleza. Há um trecho, queridos, de um livro, do C.S. Lewis, chamado Os Quatro Amores. Ele fala o seguinte: nossos amores só deixam de ser demônios quando deixam de ser deuses. Vou repetir. Nossos amores só deixam de ser demônios quando deixam de ser deuses. O que ele quis dizer? As coisas que mais nos oprimem, as coisas que mais nós temos medo, talvez seja porque nós estamos dando muita importância para elas. Se o que tem afligido é a tua saúde física, se o que tem te causado medo é a tua saúde, talvez você tenha dado muita atenção para ela. Talvez você tenha dado muita força a este medo. Se o que tem te atingido, queridos, é a perda do trabalho, ou o rumo deste país, talvez o que você tenha a fazer é não fixar o peso no problema, mas o peso no teu refúgio e na tua fortaleza, que é o teu Deus. Os nossos medos, queridos, só vão deixar de nos afligir e ter um peso grande em nossas vidas, quando nós pararmos de dar tanta importância para eles. Amém? Mas não somente temer. O salmista diz não somente temer, porque Cristo veio, e Ele disse que Ele veio para que tenhamos vida, mas não somente vida, vida com abundância. Então, não somente não temer, mas também se alegrar em Deus. E aí vem a mudança do salmo, louvado seja Deus. Versículo 4 diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Não apenas não temer, mas se alegrar em Deus. A nossa vida não deve ser uma vida de sofrimento totalmente. Eu não tenho medo, eu luto direto. Mas a nossa vida é uma vida de alegrias em Deus. Alegrias. Alegrias não em meio a não problemas, mas em meio aos problemas. Alegrar-se em Deus. Há um rio que alegra a cidade de Deus. A cidade é Jerusalém. E o santuário das moradas do Altíssimo, o tabernáculo onde a presença de Deus vinha se fazer presente. Mais uma coisa, queridos. Como se é sabido, não sei se você sabe, vai ficar sabendo agora, não há rios em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que não havia rios. Diferente de outras cidades, de outras capitais, como Damasco, ou como Nínive, que havia rios. O que havia em Jerusalém eram pequenas nascentes, mais conhecidas de Gion, que abastecia tanques, um dos mais conhecidos, Siloé. Mas que rio é esse que o salmista fala aqui? Que rio é este? E a resposta está no verso 5. Deus está no meio dela. O rio que o salmista fala é o próprio Deus. Deus é este rio. É Deus que leva o sustento e o refrigério para o seu povo. Deus é o próprio rio. Deus é este rio, queridos. O rio era importante para a sobrevivência de uma cidade. O Antigo Testamento traz, quando nós vamos ler sobre as guerras, que quando um povo vinha contra o outro, a primeira coisa que ele fazia o que é? Eu vou tirar a passagem de água para este povo. E aqui eu vou ganhar a batalha. Porque sem água ninguém vive.
Então a primeira coisa que aqueles que estavam em guerra deveriam fazer é cuidar da nascente de água, para que eles possam ter um tempo de sobrevida. Mas o que o texto está dizendo é que ainda que os inimigos venham, este rio não cessará, este rio não acabará, este rio não pode ter fim, porque este rio é o próprio Deus. Deus é este rio, queridos. Um rio que não tem começo, não tem fim. É um rio que nunca cessa, é um rio que nunca seca, é um rio que está sempre presente, é um rio que sempre refrigera o seu povo. É um rio que está sempre pronto para atender as necessidades básicas do seu povo. E quando nós entendemos que Deus é este rio, nós podemos entender e linkar com algo que aconteceu lá no Novo Testamento. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, não é? Jesus está trabalhando, e a Bíblia fala lá em João 4, que é necessário passar para Samaria. Ele passa, e ele tem fome, tem sede. Os discípulos vão atrás de comida, e ele se senta junto a um poço. E vem uma mulher, diz a palavra de Deus, tira a água, por volta do meio-dia. E Jesus olha para a mulher e diz: dai-me de beber. A mulher se assusta, queridos. Ela diz: olha, como que tu pede para mim água, sendo tu judeu e eu samaritana? Porque nós sabemos, os judeus não falam com os samaritanos. Mas Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher ainda não se toca. Ela diz: como é que tu vai tirar água? Não tem como tirar água. Tem um poço aí, tu é maior que Jacó. Então Jesus, aleluia, vai arrebatar a mulher, dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. Deus é este rio, queridos. Deus é o rio que está na tua vida. Deus é o rio que tem suprido as tuas necessidades. Deus é o rio que tem te refrigerado nesse tempo, queridos. Deus é este rio, queridos, que está no teu meio, guardando e protegendo e salvando a tua vida e a tua casa. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Glórias a Deus. Agora, se Deus é este rio, se Deus é esta fonte, a minha pergunta é, e eu quero mexer com você, você tem bebido dessa fonte? É nesta fonte que você tem ido buscar, nos momentos de dificuldades, o teu refrigério? É nesta fonte que você busca refrigerar a tua vida, refrigerar os teus problemas, a tua mente, o teu coração, queridos? Você tem bebido desta água? Saiba de uma coisa, e assim o texto fala: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco todo o tempo. Todo o tempo, Deus está conosco. E olha como o texto, queridos, ele vai dar uma reviravolta aqui. Não é? O verso 2 e 3 falam de tumultos, de tribulações, de dificuldades. Mas quando passa sobre o verso 4, e quando passa por Deus, agora há a calmaria. As nossas dificuldades, as nossas tempestades, elas são acalmadas quando nós conduzimos elas a Deus. Quando nós levamos, assim como Pedro nos instruiu, as nossas ansiedades e lançamos sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Lançamos as nossas ansiedades sobre eles. O texto continua, queridos. E agora, no verso 8 e 9, o salmista se encaminha para o final. Nós vamos também. O verso 8 e 9, leiam comigo, diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo.
este é um alerta, queridos, que o próprio Deus faz a dois grupos de pessoas. Primeiro, aos inimigos de Deus. Por que vocês, inimigos de Deus, tendem a continuar nesta peleja contra o meu povo? Sou eu que estou com eles. Sou eu que cuido do povo. A vitória já está garantida. A vitória já é minha. Por que vocês insistem a lutar contra o meu povo? É um alerta que o próprio Deus faz aos nossos inimigos. Mas é um alerta e é um chamado que Deus faz ao seu povo também. Confiar em Deus não nos isenta dos medos, das provações, das inquietações, mas confiar em Deus é o que nos sustenta em meio aos medos. Nunca nós vamos ter nesta vida momento infinito, ininterrupto de paz sem nenhum problema nas nossas vidas. Isso não vai acontecer. Mas nós temos paz em meio a estes problemas. Paz, não como o mundo vê, não como o mundo dá, mas a paz que provém de Deus. A paz que vem nos acalmar, nos refrigerar em meio às dificuldades. Esta é a paz que Deus dá. Se você tem tido paz em meio às dificuldades, é Deus na tua vida. É Deus cuidando de ti. É Deus te conduzindo em meio às dificuldades. É Deus te refrigerando. É Deus sendo contigo, queridos. Você quer uma prova de que Deus trabalha em mim, Deus trabalha na minha vida? É só você pensar o que você tem passado. Olha, se eu consigo me acalmar e consigo continuar na caminhada com Deus, não é por minha força, mas é Deus que tem cuidado de mim. E é isso que você tem que pensar. É isso que você tem que crer, confiar, de que este Deus cuida de você. Este Deus cuida de você. É Deus, queridos. Deus é o nosso Senhor, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Portanto, olha o que nós vemos. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, um socorro bem presente nas tribulações. Portanto, nós não devemos temer. Mas não somente não temer, nós devemos nos alegrar nele. Por quê? Porque há um rio, e este rio é o próprio Deus, e ele está no meio de nós. Nós devemos ter o entendimento, queridos, de que os inimigos não têm chance conosco, porque Deus é o Senhor dos exércitos, e Ele está conosco. Nós devemos entender, queridos, que nós, como povo de Deus, devemos confiar nos momentos de dificuldade no nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele faz cessar as guerras, Ele quebra o arco e corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Nós devemos entender que apenas pela palavra de Deus tudo isso acontece. Inúmeras vezes nós vemos na palavra do Senhor exércitos estrondosos, multidões vêm contra o povo de Deus, que era pequenino, mas Deus estava com seu povo, e assim os exércitos vieram a cessar. Não foi assim contra o Império Romano, e vieram contra o povo, e o Senhor abriu o mar, e matou todo o Império Romano. Não foi assim como Senaqueribe veio contra o povo, e Deus enviou um anjo, e acabou com o povo. É assim que Deus faz, pelo poder da sua palavra. Deus tem o poder, queridos, com apenas uma palavra, cessar os nossos medos, cessar os nossos problemas, pôr um fim às nossas dificuldades, pôr um fim aos nossos anseios, queridos. Pelo poder da sua palavra Ele faz tudo isso, pela força do seu poder. Então o Senhor, Ele nos faz isso, e agora nos dá um mandado, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. Tudo que nós vemos aqui, que Deus é todo poderoso,
que Deus tem cuidado de nós, que Deus pode fazer e mudar a nossa história com uma palavra. A palavra que o salmista vem fechar aqui é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. De tudo que o salmista tem relatado aqui, a conclusão de tudo é: aquietai-vos. Parem. Queridos irmãos, nós precisamos parar. Parar um tempo. Parar com a nossa rotina que não nos faz entender e meditar nas verdades que nós paramos aqui um tempo e temos ouvido. Nós precisamos parar. Este tempo de fim de ano é o tempo em que nós damos uma relaxada, né? As coisas vão se acalmando e nós conseguimos fazer essa reflexão da nossa vida. Por quê? Porque nós vamos parando. Mas o ano vai iniciar e a roda vai começar a girar novamente. E a nossa rotina vai requerer de nós uma loucura sem fim. Mas nós precisamos, em meio a esse tempo, parar, aquietar-nos. O Dr. Martin Lloyd Jones, um excelentíssimo pregador do século passado, ele lamentou dizendo: a grande mazela dos homens dos nossos tempos é que eles simplesmente não param. Não param e não pensam em Deus. Queridos, não subestimem o que Deus pode fazer com esse tempo que nós paramos aqui, culto após culto. Não subestime o que Deus pode fazer quando nós nos reunimos por algumas horas, aqui nesta casa, culto após culto, e começamos e colocamos, paramos a nossa vida, por estas 2 horas, no mínimo, ou no máximo, e passamos a escutar as palavras que são ministradas, e passamos a escutar a voz de Deus, e as joias que Deus vem separado para nós, culto após culto neste púlpito. Não subestime a palavra do Senhor e o poder do Senhor. Quando nós paramos e meditamos no nosso Deus. É isso que vem nos dar a força, a convicção. É isso que vem nos dar intrepidez em meio às dificuldades. Eu gosto da passagem de Davi. E Davi vai lutar contra o gigante, conhecidíssimo. E Davi não vai, queridos, porque ele é bom em lançar pedra. Ele vai porque o Senhor dos Exércitos está com ele. Porque ele pode ser novo, mas ele não é burro. Né? Ele não é louco. E ele fala ao gigante: eu vou com o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos está comigo. O Senhor dos Exércitos tem cuidado da minha vida. Cuidou da minha vida quando eu enfrentei as feras lá. E vai cuidar do seu povo agora, quando eu vou contra o gigante. Quando o gigante se levantar, entenda: o Senhor dos Exércitos está comigo. Enfrentarei, não temerei, confiarei e me alegrarei no Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar rapidamente, queridos. As mensagens, queridos, que eu trago, às vezes, na maioria das vezes, elas vão fluindo, eu vou escrevendo, pensando, mas tenho dificuldades em concluir as mensagens, confesso isso. Então vinha pedindo desde ontem: Senhor, me ajuda, porque se o Senhor me deu a mensagem inteira, o que custa só o final, né? É só o finalzinho, Senhor. Então, quando eu vinha voltando hoje do trabalho, pela manhã, e havia chovido à noite, e eu vi uma coisa que eu não via há bastante tempo, que era o arco-íris, lindo arco-íris, né? Aí eu vinha, amém. Peguei o final. E eu peço que você abra a sua Bíblia para a gente finalizar, em Gênesis capítulo 9.
a partir do versículo 8, para a gente finalizar. Amém? Disse também Deus a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco: não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e neles aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Ao ver hoje o arco-íris, o Senhor nos traz a memória da aliança que Ele tem feito conosco, de estar conosco, de ser fiel à sua promessa, e Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, não somente nos dias bons, mas principalmente nos dias maus, queridos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no momento das tribulações. Por isso, não temeremos. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus seja contigo, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.